Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã, bom dia, querido amigo, Igreja Batista Vida Nova, a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos continuar meditando na vida e na obra de grandes personagens da história da redenção. O autor da Carta aos Hebreus dedica o capítulo 11 da sua obra a listar para nós aquele rol que chamamos normalmente de heróis da fé, não porque eles eram pessoas acima da média, dotados de poderes especiais, pelo contrário, foram pessoas de carne e osso, como eu e você, mas que se permitiram ser usados por Deus à sua época para fazer diferença, para impactar vidas, para honrar a Deus. Esse é o caso, por exemplo, do que aconteceu com Noé. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura de Hebreus 11, versículo 7, e então aprendermos um pouquinho a respeito também da participação e da contribuição de Noé. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Perceba que o autor da Carta aos Hebreus diz que Noé, ele então foi instruído por Deus a respeito de acontecimentos que ainda não se viam. Que acontecimento era esse? A chuva. Então, Deus alertou Noé de que ele iria enviar chuva, porque até a geração de Noé ainda não havia caído água do céu. Essa que é a ideia. E isso só somou a incredulidade do povo. Porque quando nós olhamos em Gênesis capítulo 6, especialmente até o capítulo 9, da narrativa do dilúvio e tudo mais, nós encontramos que Deus se entristece com toda a raça humana pela violência e a maldade que eles estavam praticando e porque o pecado se multiplicou e tomou conta do pedaço. É literalmente isso que acontecia na época de Noé. Mas Noé, diz em Gênesis, era um homem que, por andar com Deus, era justo, íntegro e agradava ao Senhor. E por isso Deus reservou então uma proteção, um cuidado especial para Noé e toda a sua casa. Você deve conhecer bastante a respeito desse episódio tão clássico e tão incrível. Noé e a sua família, por longos anos, começou a custear, a preparar então uma grande embarcação, uma grande arca para a salvação dele e da sua família, pela qual o mundo inteiro então experimentou o juízo de Deus e pelo qual a família de Noé experimentou a preservação, o livramento de Deus. Nós sabemos que tudo isso só foi possível por causa da fé que Noé depositou em Deus como Senhor e Criador de todas as coisas. O meu desejo é que, independentemente das circunstâncias, você e eu continuemos a crer nesse Deus Todo-Poderoso que julga o pecado do homem e preserva os seus filhos. Deus sabe distinguir entre o piedoso e o ímpio. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, ao longo dessa semana, crescer no conhecimento de grandes exemplos e personagens que encorajam cada vez mais a nossa fé em Deus.